Vamos aprender a trabalhar com um dos visualizadores mais práticos que existem atualmente e que são gratuitos na internet. É esse aqui, Radiant Daikon Viewer. Se você botar esse nome no Google, Radiant, ele vai abrir, vai te mostrar o link, você pode baixar em menos de 5 minutos. Ele é grátis e permite as operações básicas que nós vamos precisar. Então vamos abrir, clicando duas vezes em cima do ícone. Esse é o aspecto da tela inicial. Agora nós temos que escolher o exame que nós vamos abrir. Poderia estar gravado num CD, né? Nós colocaríamos o CD, clicaríamos aqui. Poderia estar num sistema mais complexo, num Pax. Mas nós vamos abrir do computador, do arquivo geral. Então você clica aqui e vai achar a pasta onde teu caso está. Vamos ver aqui, achar um caso aqui. Vamos pegar o Joãozinho. Colocamos OK. Ele rapidamente abriu os exames que estavam nessa pasta Joãozinho. Então, eles são na forma Daikon, o que permite a manipulação da imagem. Então, vamos ver como é que nós podemos fazer. Primeiramente, esse quadradinho aqui em cima indica que eu posso dividir a tela quantas vezes eu quiser. Então, abro aqui, por exemplo, quero dividir em duas. Divido em duas, posso colocar, por exemplo, nesse raio-x de tórax, frente e perfil, e estudar essas duas imagens simultaneamente. Posso colocar como eu quiser, em 4. Então, de acordo com o número de imagens, isso pode ser muito importante em exames como tomo e ressonância, eu posso abrir várias imagens ou várias séries de imagens ao mesmo tempo. Aqui esse botão mostra que eu posso tirar, esconder ou colocar as anotações. Vê que a imagem digital vem sempre carregada com uma série de informações, nome do paciente, data de nascimento, por exemplo, aqui, dizendo que é masculino, a data da realização do exame, o horário que foi realizado, aqui a janela de visualização, um monte de informações. Às vezes elas são tão numerosas que é melhor você apagar, né? Ou claro, numa apresentação ou coisa assim que você queira esconder as informações do paciente, você pode também apagar, ou pode apagar alguns dados desses seletivamente. Continuando a barra de ferramentas lá em cima, nós temos a possibilidade de mudar de imagem, de mudar a janela e de fazer o zoom. Vê que tá o mousezinho ali está mostrando a corzinha em cada um dos botões. Então, como rotina, no botão direito vem mudar as imagens dentro de uma série. Isso aqui é um raio-x, eu não tenho como mudar. Já vamos mostrar no outro exame. Nessa abertura aqui, a rodinha do centro, quando apertada e mantida, ela vai mudar a janela. Então, eu posso deixar a janela mais branca, mais escura, arrastando essa barrinha. Deixa eu deixar uma imagem só para ficar mais fácil de ver. E o botão da direita é para fazer zoom. Então, aperto o botão da direita, arrasto e ele vai fazer o zoom. Às vezes, quando eu faço o zoom, a imagem sai de centro, daí eu vou usar isso aqui que é o pan. Eu clico em cima e vejo que agora o mousezinho mostra que o botão direito, quando arrastado agora, vai fazer a mudança da posição da imagem, vai fazer o pan. Tá? A última função aqui são medidas, e também às vezes é interessante. Eu quero medir coisas, eu posso clicar aqui, por exemplo, ver comprimentos. Então eu quero saber quanto tem o arco da aorta, eu clico lá, levo e vejo, pelo menos na imagem. Isso, claro que existem distorções, nós vamos conversar durante o curso. Não estou mais interessado nessa imagem, nessa medida, clico em cima, aperto Delete e desaparece. Então, são funções que a gente usa em todo o exame, né? Mudança de imagem da série, mudança da janela, pan e zoom. Você vê que quando eu passo o mouse em cima, aparece também uma letra. Então, para mudar a janela, aparece W. Ou seja, se eu teclar W, ele vai mudar para o controle da janela, né,
como se eu clicasse com o mouse aqui em cima desse ícone. Se eu apertar M, ele vai acionar o PAN. Se eu apertar Z, ele vai acionar o zoom e assim por diante. Então, sempre eu tenho mais de um caminho. Posso usar o teclado e posso usar o mouse, como na maioria dos programas que vocês estão acostumados. Tá? Para mexer nessa outra aqui, nessa outra parte da barra de ferramentas, nós vamos ter que baixar um exame um pouquinho maior. Então, vamos lá. Procuramos de volta um exame que tenha mais imagens. Vamos ver aqui a Bruninha, o que é. Tá. É uma ressonância. Então a ressonância, veja, naquele outro, cada série tinha uma imagem só, que era uma radiografia. Mas aqui, numa ressonância magnética, eu tenho séries. Então uma série tem várias imagens. Essa aqui, por exemplo, são 20 imagens. E esta que nós estamos vendo aqui, por exemplo, a imagem 12 dessa série de 20. Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exame. Posso abrir várias janelas e colocar em cada uma delas uma sequência diferente para olhar. Isso às vezes é muito importante. E vocês veem que interessante que quando eu estou trabalhando numa janela, ele mostra com uma linha aonde que eu estou no outro plano. Então vamos botar um coronal aqui. Ó. Então na hora que eu estou mexendo nesse aqui, ele mostra que no sagital correspondente o corte é esse e no coronal esse. Então isso ajuda bastante para localizar a lesão, para saber onde é que eu estou. Isso vem automaticamente. Muito interessante essa função. Outra função que a gente tem que olhar aqui é a reconstrução. Então, eu falei que para usar essa barrinha aqui, eu preciso ter várias imagens. Então, vamos pegar uma sequência primeiro normal, de cortes grossos de 5 milímetros de espessura, olha lá, 5 milímetros de espessura. Eu posso tentar reconstruir essa imagem. Se eu apertar nessa técnica aqui de multiplanar, eu posso tentar fazer a reconstrução, por exemplo, sagital. Mas olha como a imagem fica totalmente distorcida, né? Por quê? Porque o corte é muito grosso. A reconstrução perde qualidade. Então, a multiplanar só pode ser feita com cortes finos, de preferência isovolumétricos. Por exemplo, esse outro aqui são 128 imagens com espessura de 1 milímetro, 1,3 milímetros. Então, essa sim é uma imagem que eu posso aplicar reconstrução gráfica e ter boa qualidade. Então eu entro lá no multiplanar, ponho o coronal, olha aqui. Está aqui a imagem coronal, praticamente com a mesma qualidade como se eu tivesse obtido no plano coronal. Quero ver agora no axial, mudo para axial, está aqui a imagem. Então, sequências especialmente pensadas para a reconstrução, tanto na ressonância quanto na toma, podem ser muito úteis. Pode usar esse fator de multiplanar de forma útil. O 3D tem pouca utilidade. Ó. É bonitinho, você pode fazer uma imagem como se você estivesse vendo a superfície. Tem algumas indicações, mas para o nosso uso, das nossas aulas aqui do curso, terá muito pouca aplicação. Nós vamos usar bastante o multiplanar. Então, acho que são essas as principais funções que nós vamos usar desse visualizador muito bom, Radiant. Eu recomendo que vocês baixem nos computadores de vocês para poder ver imagens do tipo Daiko. Obrigado.